iniciar a falar sobre o que é acupuntura neurofuncional. É uma técnica de estimulação neural periférica. E a prática, cuja prática é baseada em neurociências. Estimulação dos nervos periféricos. Os conceitos que a gente utiliza são conceitos científicos modernos e contemporâneos para exercer essa prática. E ela tem uma série de indicações, é um leque muito grande, considerando os distúrbios funcionais, sejam musculoesqueléticos, viscerais, e aí de cardiovasculares, digestivos, respiratórios, urinários, distúrbios mais sistêmicos, a gente pode chamar de distúrbios da mente, pessoas com insônia, com ansiedade, com depressão, e distúrbios do sistema endócrino e imunitário. E dor, que é como a acupuntura é conhecida, né, como uma técnica que alivia a dor. Então, nós vamos nos ater mais aqui ao tratamento dos distúrbios musculoesqueléticos. O médico que vai praticar acupuntura neurofuncional tem que conhecer biomecânica do organismo. Tem que saber onde os músculos se originam, onde se inserem, quais são suas ações, que nervos que inervam esses músculos, onde está a origem deles, certo? Quais são os músculos antagonistas daquele que você está considerando. E você tem que diagnosticar a disfunção muscular. Isso você faz por exame físico funcional. E depois que você trata, você repete esse exame físico para você avaliar os seus resultados do tratamento. A gente não avalia, a dor diminuiu, isso é muito subjetivo. Mas um sujeito que não pode levantar o braço e que de repente passa a levantar o braço, isso é muito objetivo. O exame funcional é fundamental para a nossa avaliação de tratamento. E nesses distúrbios, nós temos que reconhecer a existência de distúrbios estruturais, ósseos, ligamentares, articulares, e valorizá-los ou descartá-los como a causa do problema. Vocês que praticam acupuntura sabem tão bem quanto eu que a quantidade de pessoas que nos procuram com um diagnóstico de hernia de disco, doutor, eu tenho uma hernia de disco, eu tenho uma dor lombar, eu tenho uma hernia de disco. Em 95% das vezes, essa dor que o paciente está sentindo não é por causa da hernia de disco. Mas, quando é por causa da hernia de disco, você tem que saber reconhecer que é por causa da hernia de disco, valorizar. No caso dos distúrbios viscerais, tem que conhecer a inervação de cada órgão. Eu vou apresentar o caso de um paciente que a gente tratou lá no ambulatório. Vocês olham para ela, ela tinha queixa de cefaleia e dor na cintura escapular direita. É evidente, já ao primeiro olhar, que esse ombro aqui está muito elevado. Essa curvatura aqui é completamente diferente dessa. E vocês notem que a escápula está reta, como a outra. Isso fala a favor de que essa elevação se dá às custas de trapézio e levantador da escápula, porque se fosse só levantador da escápula, isso daqui elevava, a escápula ficava aqui para baixo. Então, só isso daí já nos dá uma dica do que a gente tem que tratar nessa paciente. Ela tem também uma escoliose. Aí, quando a gente bota ela de lado, a gente percebe que a mão dela está projetada para frente do quadril, porque ela tem que se projetar nessa direção aqui. É lóbulo da orelha, acrômio, trocânter, joelho e maléolo lateral. E a mão está projetada para frente. Quem projeta o braço para frente é o redondo menor. E quem torce o braço e faz com que a gente enxergue a palma da mão dessa paciente é o redondo maior. Vocês podem fazer em vocês vão ver que é o redondo menor ou maior que contrai. Então, essa paciente tem uma contratura de redondo maior, uma contratura de redondo menor, tem uma retificação de coluna, tem aquela elevação da região escapular. Essa paciente, ela tem uma dor, né,
na cintura escapular por elevação da escápula e tem uma cefaleia. E isso daí é uma coisa muito frequente. Nossa vida é inflexão. Isso se chama síndrome cruzada anterior, em que você tem os músculos facilitados ou contraídos, como o esternocleidomastoideu e peitoral, e o trapézio superior levantador da escápula. Já os antagonistas deles vão estar inibidos. Quando você for tratar esse paciente, você tem que tratar esse grupo de antagonista e os agonistas todos, para obter bom resultado terapêutico. Então está aqui, quem que eleva a escápula? O trapézio superior, o romboide, o elevador da escápula. E quem deprime? O trapézio inferior, o serrátil anterior, inferior e o peitoral menor lá na frente. Aqui é que eu preciso de fazer isso para vocês verem, né? O verde está contraindo. Então está ali o trapézio superior contraindo, elevando o levantador da escápula e o trapézio inferior deprimindo a escápula. Aqui aparece muito bem o serrátil anterior e inferior e aqui o peitoral fazendo a depressão também, certo? Então essa paciente a gente foi tratar e vamos pegar alguns músculos. Aqui nós estamos pegando um antagonista do movimento de elevação. Esse músculo é o trapézio inferior. A gente agulha e testa se está no lugar com um aparelhinho. E vocês vão ver que a escápula baixou. Pegou o trapézio inferior. Aqui nós vamos mostrar o agulhamento e a estimulação do levantador da escápula. É porque eu estou com alunos e aí eu fico conversando. Pegou, não sei o quê. É o levantador da escápula, vocês vão ver. Olha, a escápula levantou. Estou trabalhando só com ponto motor. Aí eu vou mostrar a diferença do romboide, que é o outro que também foi agulhado, ó, fazendo a protração, a retração da escápula. E aqui, levantador da escápula. E ali embaixo mostrar de novo o trapézio inferior. Aqui é um filme que a gente não vê, a gente sente que é a contração do serrátil anterior e a gente não deixa a agulha de demora aí, porque o pulmão está muito próximo. E ele é um antagonista, então a gente só estimula esse músculo durante um tempo maior, né, para ele ficar em atividade, mas a gente não deixa a agulha de demora. Aqui é o trapézio superior, estou mostrando a vocês pontos motores. Depois nós vamos mostrar outra estratégia para tratar um paciente como esse, não sem utilizar pontos motores. Está doendo, a gente reduz a intensidade. Ela estava muito no local do ponto, estava muito exato no local do ponto, então ela sentiu dor e a gente reduz a intensidade cada vez mais. A gente não pode provocar dor no nosso paciente. É maldade demais. Ele está indefeso. Vocês viram que ela tem uma contratura importante de peitoral menor. E aqui também é um ponto que a gente geralmente não deixa de demora, a não ser que esteja muito bem ancorado, porque embaixo da costela tem o pulmão e a gente bota a agulha, encosta ela na costela, ancora. Essa agulha é de 5, é uma agulha de 7. E aí, como essa agulha também não vai ficar de demora, nós estimulamos mais tempo
E aproveitamos para fazer, depois de fazer a contração do peitoral menor, a gente alongar o músculo. Já está fazendo tratamento nesse paciente. Alonga o músculo. Ok. Aqui nós fazemos o agulhamento do semiespinhal. A dor dela tinha características de dor do semiespinhal. E o agulhamento do esplênio, que faz esse tipo de movimento quando a gente estimula ele unilateralmente. Quando ele age unilateralmente, bilateralmente ele estende o pescoço. Você quase não consegue notar o movimento do semiespinhal, você só sente a vibração, ele vai ficar de demora, mas o do esplênio você vê o movimento. A cabeça dela está levantando um pouquinho para frente ali, rodando lá. Certo? E depois você faz uma estimulação de demora. Vocês veem que aqui é o serrátil, não tem agulha, eu não estou botando agulha nos antagonistas. Nem aqui, nem no trapézio inferior. Aqui eu fiz um agulhamento para espinhal. E nos outros músculos eu estou agulhando essa paciente. Eu faço uma estimulação de demora durante 20 minutos e depois eu observo como é que o paciente ficou. Isso é imediato. O ombro ficou inteiramente no nível do outro, completamente. Pena que eu não fotografei, porque a mão também ficou normalizada. É claro, essa paciente é uma paciente crônica, não é essa sessão que vai resolver. Eu tenho que ensinar a esse organismo, repetidas vezes, que a postura correta é essa. E esses pacientes precisam fazer atividade física, precisam fazer alongamento, precisam fazer atividades para corrigir a sua postura. Essa moça usava bolsa tiracolo. Isso é uma causa importantíssima dessa contração permanente do músculo trapézio. Paciente do SUS, e isso é paciente do SUS, eles não podem ir para fisioterapeuta. Então, o que a gente faz é distribuir o exercício impresso. E a gente leva um tempinho com eles e manda eles fazerem na nossa frente. Eles refazem na nossa frente e a gente ensina na sessão seguinte. Está fazendo exercício direitinho? Me traz aí a sua folha de exercício. Faz exercício na minha frente, porque essa é a forma que a gente vai ajudar esse paciente. Essa paciente ficou perfeita com 6 sessões. É dor de 10 anos de evolução. 6 sessões. Mais de 80 sessões de fisioterapia. Em vários ciclos. E a gente tem que ter carinho e capricho para fazer esse tipo de trabalho. Eu vou encerrar com essa belíssima não é Paraty. Isso é Tiradentes. É Tiradentes. Na primavera. É uma cidade colonial. Você buscava água. Aqui, ó, numa fonte que tinha aqui. Andava de burro. O lampião a luz era de lampião. Né? Hoje em dia, tem água encanada, esgoto. Né? Internet. Tem telefone, pega antena de celular, tem tudo. Repaginou. É uma cidade colonial que tem todos os confortos modernos. É assim que a gente tem que encarar a acupuntura neurofuncional. Dar um upgrade no nosso conhecimento chinês, valorizar aquilo que
foi a origem disso tudo, mas pensar seriamente em dar esse upgrade para o melhor resultado dos nossos pacientes e para a nossa satisfação pessoal. Muito obrigado pela atenção. E aí o anúncio do nosso curso.